Oi, gente, eu quero falar uma coisa importante para vocês. Uma coisa que aconteceu. Eu tinha dado uma palestra um tempo atrás referente a infarto do miocárdio. E hoje eu vim dar uma palestra sobre todo o trato urinário. Então, assim, as pessoas confundem muito, né? Confundem muito as coisas, assim, vamos supor. A pessoa morreu de infecção urinária. Não, não é bem assim. Aí, antes que alguém fale, mas quem é você para falar sobre isso? Eu, como já sendo pessoa, né, da área da saúde, enfim, profissões afins, né, sendo palestrante também, né, a gente não pode chegar e passar uma coisa, né, que não proceda. Até porque tem uma banca ali de professores que vão te analisar, né, para saber o que você está falando, né. Então, assim, referente ao trato urinário, o que acontece? As pessoas falam que confundem, né, que a pessoa morre de infecção urinária. A infecção urinária, ela começa, às vezes, com uma cistite, né, na bexiga. As causas, né, pode ser, por exemplo, né, fibromialgicos, como eu, que podem acontecer realmente, né, infecções urinárias, pessoas com CA, pessoas com hiperplasia prostática, pessoas com variadas doenças, que acabou de fazer uma cirurgia, problemas neurológicos, entendeu? Então, assim, pode ocasionar a infecção urinária, né? Sendo assim, tem também a tal da cistite, que ela é causada, ela não é considerada uma DST, né, uma doença sexualmente transmissível, mas ela é assim, a pessoa tá tendo uma relação sexual ali. Então, com a fricção, com aquele, né, a pessoa, a mulher principalmente, pega uma bactéria, a Escherichia coli, que é a mais comum da infecção urinária, passa dos intestinos para a bexiga, que é a mais comum, e vem a desenvolver essa doença, né? E o que acontece? A infecção urinária, gente, ela não fica ali só na bexiga. Se for uma infecção com agravamento, tem também pessoas com problemas renais também que tem infecções urinárias. Então, assim, da bexiga ela passa. Tem o rim, que é uns feijãozinho, tem os uréteres, né, que é ligado. Do rim, esses uréteres vai como se fosse um caninho ligado à bexiga, né? A infecção, ela pode ficar tão grave, tem pessoas que às vezes nem percebem que está com a infecção urinária, ou vai lá e medica-se de qualquer forma, que passa a ser grave, né? Grave, o que eu posso dizer? Essa infecção, ela sobe para os uréteres, dos uréteres para o rim. Assim, do uréteres, né? Que assim, como na bexiga pode ser cistite, infecção urinária, aí subindo para os uréteres, uretrite. Subindo para o rim, se forma uma pielonefrite. Essa infecção nos rins, a pessoa tem que ser hospitalizada, que fica uma doença muito grave, né? Tendo que tomar antibiótico, a pessoa tem vários sintomas, febre, vômito, mal-estar, dor nas costas, dor ao urinar, às vezes a pessoa tem hematúria, aquela urina com sangue. Então, assim, chegando nos rins, tem que ser medicada, acompanhada por profissionais, né, com a pielonefrite. E
hospitalizada. Então, assim, eu perdi ente querido quando eu fui dar essa palestra hoje. Só que não foi hoje que eu perdi a pessoa, faz uns dias, né? E as pessoas falam, né, confundem que às vezes a pessoa que já passou em reportagens, pode acontecer, né? Pode acontecer. Pelo meu conhecimento, pelos meus estudos, que dependendo de quão grave está a infecção, acontece da pessoa ter que amputar membros, se não for tratado, né? Mas aí é caso que raro, né? Porque a pessoa vai sentir dor, a pessoa vai ter aquele incômodo, impossível a pessoa não querer ir para o hospital fazer um tratamento. Então, aí eu ouvi pessoas falando que, mas ela morreu de infecção na urina, né? Na verdade, não foi infecção na urina. Foi uma pielonefrite, uma infecção na urina que subiu para os uréteres, dos uréteres para o rim, né? E eu tinha falado isso, né, com a pessoa. Falei os tratamentos, né? A medicina, gente, tá tão avançada, mas tá tão avançada. O que eu achei o cúmulo do absurdo, porque assim, pra mim, eu sou amante de buscar informações. Quando eu dou as palestras, né, conforme as NRs, conforme as normas regulamentadoras, né, profissional de saúde, né, como os profissionais de saúde, a gente tenta passar, assim, as informações corretas, né, de fontes, né, que são, assim, verdadeiras, médicos, enfim, né. Então, quando eu falei pra pessoa que, olha, a medicina tá tão avançada que vocês não têm noção, gente. Vocês não têm noção. Eu sou fibromialgica, eu tive uns problemas de infecção. Então eu percebi que eu passando com o urologista, fiz até uma brincadeira com o urologista, né? Passar com o urologista, maravilhoso urologista. Faz tempo, gente, isso, né, no meu caso. E eu passei com o urologista, aí cheguei, aquele monte de homem, né? O homem ficou olhando assim pra minha cara. Pra quando vocês vê como as pessoas são... Eu não tô falando isso, gente, pra ofender ninguém. Acredito que minha missão aqui é passar a informação correta. Vocês estão entendendo? A pessoa olhou assim pra mim, né? O homem olhou pra mim, viu ali no meio ali dos homens ali, falou, né? Urologista, né? Olhou pra minha cara, simplesmente ele pegou e falou, olha, os médicos estão atendendo pra lá. Aqui é urologista. Eu, é mesmo? Não, minto, ainda peguei e falei assim, ai, mentira, verdade. Sério, aqui é urologista? Aí ele deu risada, né? E eu continuei lá, né? Porque o médico urologista cuida da parte do trato urinário. Não é só para homem, gente. E a medicina tá tão evoluída que, dependendo da causa, de quão o problema da pessoa está, né? Os médicos vão avaliar como é que está, e é indicado um botox para a bexiga, né? No caso de hiperplasia, CA, a menina até me perguntou, referente hoje, e bexiga hiperativa, né? Faço fisioterapia, eles avalia, indica inserção, né? Colocação de botox. E também eu fiquei, botox? Eu não tô podendo passar nem botox na minha cara, que dirá na bexiga, enfim. E tem também o marca-passo, que é colocado na parte cervical, a parte torácica, né? Para sanar esse problema. Então, a pessoa deu risada, né? A pessoa deu risada da minha cara, né? Então, eu falei, será que ela não pesquisou? Né? Será que, né? Ela... Enfim, né? As pessoas confundem, né? As coisas.
Então, eu tô passando para vocês algo que, assim, eu estudei para isso. Eu estudei para falar isso. E tem que ser também conforme as NRs, conforme as normas regulamentadoras também. E os tratamentos, não tinha necessidade de eu fazer isso. Quando eu percebi que eu controlando a minha fibromialgia, claro, você tem que fazer uma caminhada, tem coisas, tem alimentos que irrita a bexiga, que maltrata a bexiga ali, por exemplo, uma pessoa que está com uma pedra no rim, aí vai sair do rim, vai passar pelo uréteres, né, ou o outro uréter, enfim, vai passar a pedra ali e vai para a bexiga, quando a pessoa for expelir junto com a urina aquela pedra. Imagine uma pedra passando na sua pele, lá uma parte, uma mucosa que é sensível, como que fica a bexiga, né? Então, eu percebi que não tinha necessidade de eu fazer esse... Eu não tô falando, gente, que o médico tá errado. O médico tá errado. Não é isso. Sabe, mas eu acredito que não tinha necessidade de eu fazer isso. Eu tinha feito 4 cistoscopias. Gente, vocês sabem o que é cistoscopia? Sabe, na época que eu fiz, agora, tendo conhecimento, tendo estudado, né? E eu fiquei pensando, eu falei, teria necessidade de eu fazer isso? Né? Eu comecei a fazer dieta, comecei, né, a fazer caminhada, comecei a cortar alguns alimentos que prejudicam a bexiga. Café, chocolate, que mais? Um monte de alimento que pode prejudicar a bexiga, não só a bexiga, mas como muitas partes dos seus órgãos, né? Tabagismo. Então eu comecei a fazer a dieta, né? Até postei um vídeo ali de comendo só brócolis e banana, né? Até para emagrecer também, né, gente? Então, assim, quando eu fui fazer essa cistoscopia, que é um bastão um bastão, como se fosse um alumínio ali, mas deve ser um material mais preciso ali. Agora, nesse momento, eu não estou precisamente lembrada do que é esse material, provavelmente deve ser ácido cirúrgico, né? E eles enfiam, né, na uretra, né? E é uma dor insuportável, né? Que eu não desejo pra ninguém. Então ele pegou e me indicou para fazer essa cistoscopia, porque eu fazia muitas vezes xixi, não segurava. Então eu percebi assim, eu falei, poxa, se claro que a pessoa tem que beber bastante água para ir limpando ali. Se a pessoa tiver já com a bactéria ali na urina, se você bebe água, você consegue expelir a bactéria para que ela não suba através ali dos seus uréteres, chegando no rim, né? Então, assim, eu fiz essa cistoscopia e é horrível, gente. Horrível. Horrível. E eu percebi que eu tendo, assim... conseguindo manter a fibromialgia ali estabilizada, não tem mais infecção de urina, não tem, entendeu? Você mantendo a sua doença ali, porque muitas doenças autoimunes, como a fibromialgia, elas causam sim infecção urinária, né? E eu soube, né, através do pessoal da saúde, que eu convivo, tal, enfim, afins, todo mundo deve saber aí, quem me acompanha sabe o que eu sou, né? Então, assim, me falaram, até o médico falou, porque a gente não pode, fulano falou, você vai fazer. Não, um outro médico falou pra mim que o Amitril, ele, depois que eu fiz a cirurgia, né, a microcirurgia da cistoscopia, ele evita infecção urinária. Claro que a mulher tem que ali, depois de uma relação sexual, lavar, tomar água, não ficar segurando, não ficar procrastinando, daqui a pouco eu vou no banheiro, daqui a pouco eu vou, vou segurar mais um pouquinho. Não fica segurando.
Não fica procrastinando também se você sentir alguma coisa. Ai, gente, desculpa o barulho, mas aqui eu tô aqui perto aqui praticamente perto da escola, da faculdade, e estão reconstruindo aqui, então tá um barulho só, não sei se vocês estão me assistindo, enfim. Não pode ficar procrastinando, você não pode ficar segurando urina. E uma outra coisa também. Por que ela tinha vindo me perguntar, uma pessoa, né? Até meio que com deboche, assim. A menina perguntou, eu achei umas guerreiras, porque ela tinha falado que tinha CA, né? Porque quem não sabe o que é CA, é câncer, né? E uma outra perguntou quase a mesma coisa que ela, falando, mas e a diferença ali da bexiga hiperativa, como eu já tinha até falado, né? A bexiga hiperativa é indicado que os médicos façam para a pessoa, né, a prescrição ali de medicações e fisioterapia, né? E também perguntaram por que geralmente a mulher tem mais infecção urinária do que os homens. Por quê? A uretra, gente, tanto a mulher como o homem tem uretra, a do homem passa ali toda aquela volta ali pela próstata, vai pra próstata, depois chega o pênis. Chega ao pênis, é mais longa do que a mulher, do que da mulher. Até a escariacolia chegar, a bactéria chegar lá dentro, é muito difícil. Então, quantas vezes o homem vai fazer ali a sua micção, urinar ali e vai expelir aquilo ali, não vai chegar na bexiga, entendeu? Então é mais difícil o homem ter. Já a mulher, a uretra é mais curta, é mais curtinha, bem mais curtinha ali, sabe? Então, assim, dos intestinos, essa bactéria vem, né? Passando para a bexiga, até porque entre a parte do ânus e da vagina são muito pequenos. Então, assim, vai chegar, assim, muito rápido, né, na mulher. Então é isso, gente, que eu queria passar para vocês. Eu não sou ninguém, sou apenas estudante, amo passar informação, amo passar informação, receber informação também, né, porque acredito que independente da sua profissão, eu acredito que seja via de mão duplas, né? Você passa informação, você recebe informação, entendeu? Só passando a informação, porque não sei se são ciclos da vida, né? Se são o que sei lá, enfim. Algo assim que fiz a palestra do miocárdio, perdi um ente querido. Fiz a palestra agora do trato urinário, né? E perdi também um ente querido. Não sei se é ciclo da vida, o que é, se estava para acontecer, já acontece, cada um vai falar a sua opinião, o que é, enfim, não sei. Tenho até medo da próxima palestra, sabe? Mas, enfim, gente, é isso. Espero que eu tenha passado direitinho as informações. Se quiser tirar dúvida, perguntar alguma coisa, se eu souber, eu não sou médica, gente, né? Só uma mera, né, da saúde, afins, e perguntando aí a gente responde eu sabendo, tá? Mas não deixa de procurar seu médico se você tá sentindo alguma coisa. Não se medique por conta própria, porque isso pode agravar o problema, tá? Abraço para vocês e uma boa tarde.